225 pessoas enganadas. Quem assistia Chaves aí? Galera, eu não tô aqui pra vender revistinha em quadrinho e falar que é 225 pessoas enganadas, né, galera? 225, acabei de falar 224, atualizando para 225 pessoas, famílias inteiras sendo transformadas aqui na Austrália, porque ficou livre da prova de inglês e agora tem um caminho pavimentado pela frente e vai voar aqui na Austrália com visto melhor, com um emprego melhor, parando de pagar a escola para criança, parando de pagar a escola para si mesmo, né? Renovação de visto, tudo isso vai por água abaixo quando você consegue a residência permanente e muda de vida aqui na Austrália. E é para isso que eu tô aqui, para ensinar vocês a passarem na prova, inspirarem e depois eu vou cobrar vocês estudarem. Faz parte do meu show. Parte do meu serviço é inspirar vocês, dar muita visão de futuro. E a outra parte é pegar vocês pela coleira não, né, galera? Pela coleira não. Por algum lugar e botar vocês estudando, beleza? E para quem quiser aprender meu método, é só clicar no link da minha bio, cadastrar seu e-mail, entrar no meu grupo do WhatsApp, que segunda-feira, dia 23 de janeiro, nós vamos fazer um evento de 3 dias, tá? Segunda, quarta e sexta, bem longo, bastante conteúdo. Eu não brinco em serviço, eu não saio de casa para entregar o mínimo, e eu vou dar a oportunidade para vocês testarem vocês mesmos. Vocês vão aprender o meu método e implantar na prática. Esse vai ser os desafios de segunda e de quarta, o desafio 1 e o 2. Na sexta-feira eu vou fazer uma listinha de todo mundo que participou e eu vou sortear uma prova para você, que é como um incentivo para você dar raça ali, que são 3 dias, é de graça, né? Não tem compromisso financeiro, mas eu preciso do seu tempo, beleza? E aí eu vou premiar e não vai ser só uma pessoa que vai sair beneficiada do sorteio. O sorteio é uma única prova, né? Mas todo mundo vai se beneficiar porque eu faço de um jeito que eu não vou falar. Faz parte do meu show deixar vocês curiosos, mas que eu faço o sorteio de um jeito que todo mundo, mesmo quem não ganhar, vai sentir o grande benefício de participar. Tô quase falando aqui, mas não vou falar, beleza? E sem mais delongas, vou chamar aqui a Viviane, que usou a minha hashtag livre da prova para compartilhar. E ao longo da nossa conversa aqui, você pode mandar sua pergunta direto para mim ou direto para ela. Valeu, galera que tá entrando aí. A Viviane, vou te chamar agora. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Só aceitar aí e compartilhar a telinha comigo. Deixa eu baixar aqui. Olá. Oi, boa noite, Bernardo. Boa noite, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil, né? 2 mineiros hoje, né? Uai, aqui vai estar forte. Ninguém vai entender nada do que a gente vai falar aqui. Ninguém vai entender. Não, mas a gente tá brincando, a gente vai só dar a dica boa, Isso né? aí. Porque todo mundo tá querendo ficar livre desse trem. Todo né? mundo tá querendo ter os truques bons. Não, o truque bom é com você. Isso aí você já, né? Aqui eu só vou dar o meu depoimento, né? Isso aí. De que eu fiquei livre, realmente livre desse trem. E fiquei muito feliz, aliviada. Entrei em 2023 assim com muito mais leve de ter ficado realmente livre desse trem. O áudio tá bom? Vocês estão escutando bem? Ótimo. Porque eu não sei mexer nisso. Não, tá ótimo. Primeira live da sua vida? Primeira live da minha vida. Eu acho que é mais difícil que fazer o PT. PT tá fácil, hein, galera? Vocês estão vendo aí. A prova tá fácil. Não é fácil não, mas essa daqui é mais difícil, eu acho. Mas você fala da caravana de onde? Eu faço da caravana de Brisbane, né? Brisbane. Hoje eu tô em Brisbane. Mas a nossa história começou há muito tempo atrás. Na verdade, foi em 2015. Nós já moramos em Sydney. Nós já tentamos Sydney uma vez. A primeira oportunidade que a gente teve de migrar foi para Sydney. E nessa época, meu marido fez toda
a documentação, né? Ele é engenheiro civil, na verdade, né? A gente veio para o Brasil, na verdade a gente não veio, a gente veio com a intenção de ir para morar, mas a gente veio sem direcionamento, né? A gente veio a gente veio pelo caminho das pedras, vamos dizer assim. Chegamos aqui, viemos como estudante em família, a gente já tinha o João Vitor na época que estava com 4 anos. Então a gente chegou pagando escola, tudo aquilo que você acabou de relatar. Exato. E assim, parece que é, é lógico, né? Mas a galera esquece que não tem ninguém, nenhum brasileiro pode ser que tem, né? Mas a maioria de nós não chega aqui nadando no dinheiro, já na profissão que você quer, né? A gente dá uma nadada aqui, né? Com os tubarões. E você é de Belo Horizonte ou não? Eu sou de BH. Não, sou de BH, mas a gente morava em Contagem na época, né? Quando a gente estava no Brasil. Grande BH, né? Parece com BH ou não? O que você acha? Muito parecido, muito parecido, parece. Eu me senti bem em casa aqui, o clima é bem parecido, chove menos que em Sydney, então assim, a gente está muito feliz aqui. Eu também tive essa impressão que faz muito calor e não tem praia. Só Delta. Mas tem uma praia artificial, né? Então, engana bem, engana bem. Engana bem. É a nossa várzea das flores. Verdade, verdade. E você trabalha com o quê? Bom, eu sou mãe, né, de 2. Eu não estou trabalhando hoje na Austrália, eu não trabalho, eu sou formada em administração. Mas como não é fácil, né, a gente tem que pagar a escola, então a gente tem que ficar naquela. Ou paga a escola, ou fica em casa, ou trabalha. Então, assim, a gente... agora em Brisbane a gente está com uma situação mais confortável, porque aqui no visto 482 a gente não paga escola, né? A gente está com um visto de sponsor. Grande economia. Porém, uma grande economia. Porém, a nossa filha mais nova, que é a Elisa, de 3 anos, ela tem que ir para o childcare. Então, o childcare começa com aquele valor de $100 o dia. Ainda é um pouco apertado para a gente, então, enfim, eu ainda não comecei a trabalhar. Estamos esperando, aplicamos para o visto, né, o PR, graças a Deus, então estamos esperando sair, porque aí a gente consegue um benefício do governo para que ela possa estudar. E com quantos anos que ela vai parar de pagar a escola? Vai sair do childcare e vai para a escola pública? Já ano que vem. Ano que vem, 2024. Com 4 anos. Legal, com 4 anos ela já está apta para ir. Beleza. E você falou que mãe de 2 filhos, você tem 3 empregos, então. O equivalente a 3 empregos. Nem sei quanto que eu deveria ganhar, né? Porque a gente é mãe, a gente é enfermeira, a gente é professora, a gente é um pouco de tudo, né? Psicóloga, pedagoga. Psicóloga, um pouco de tudo. Mas é isso aí. E você já falou, né? Mas vale a pergunta oficial aqui. Ficou ou não ficou livre da prova? Fiquei livre desse trem por partes, né, Bernardo? Porque, na verdade, assim, o meu objetivo era tirar 50, né? Para ficar realmente livre de tudo, em caso se fosse começar uma nova faculdade aqui, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque como a gente conversou da primeira vez, né, eu fui uma das 20 primeiras a acessar o seu curso, então eu tive o prazer de ter a sua mentoria, né, de conversar com você antes, o que facilitou bastante esse processo. Eu estava muito nervosa, acho que você deve lembrar, né? Eu estava assim, muito insegura em fazer a prova, porque o inglês ainda está em processo, né, de aprendizado. Outra que eu nunca tinha feito a prova. Por mais que eu tenha participado do processo do meu marido, é diferente, né? Quando é você que tem a responsabilidade. Então, agora a responsabilidade estava nas minhas costas, né? Porque ele tinha feito o processo todo. Faltava só a nota do PT para a gente realmente finalizar e dar entrada no PR. E, então, eu achei que ficou muito pesado para mim. Já estava num ano de adaptação, de chegar aqui e ainda ter que, né, mostrar resultado. Mas deu tudo certo. Então, assim, eu não tirei os 50, eu fiquei próximo. Eu acho que o que deu ruim foi porque eu não gravei a sua redação completa. Acontece. Não, mas eu não consegui porque, além de tudo, eu estava com déficit de ferro e ferritina, que eu descobri fazendo PT. Que eu não conseguia gravar, eu só consegui gravar o primeiro capítulo, e aí eu fiz a prova com ele. Então eu fiz a prova com ele, inventei aquela embromação, como você falou, inventa.
E aí eu fui vendo o tempo correr, porque eu acho que foi a hora que mais pegou para mim para fazer a prova, foi na hora da redação. Uhum. Porque como eu não tinha vocabulário para acrescentar muito na redação, fazer uma embromação, né, de qualidade, eu repeti muito do primeiro parágrafo. Uhum. Então, ficou, acho que, repetitivo. Então, eu creio que se eu tivesse realmente decorado e feito a prova dentro do que você passa para a gente, né, no seu curso, eu teria conseguido os 50 sem Entendi. dúvida. Sem dúvida. Mas aí teve um processo também que eu não tive tempo suficiente para estudar. Não me dediquei o suficiente, era o menino correndo para lá e para cá. Mas assim, eu fiquei Normal. muito feliz com o resultado. Uhum. Né? Quando eu recebi o resultado, eu estava dentro da Maier, né? Lá na Queen Street. E aí eu recebi o resultado e falei assim, nossa, eu estava no meio das araras de roupa e eu falei, não, eu vou para perto de alguém porque o coração começou a palpitar. E aí eu falei assim, meu Deus, quando eu abri, eu até chorei. Porque foi assim, acho que eu descarreguei minha emoção toda ali, porque foi realmente um alívio. É um alívio quando você fica. Porque é igual você fala, não é questão de conhecimento, né? É lógico que para quem precisa de uma nota maior, está querendo almejar uma nota maior, o inglês ele faz sim diferença, né? Ele faz diferença. Mas a prova é você estudar, né? Então, assim, é você pegar as artimanhas ali que você deixa, as diquinhas que você deixa, e quando você vai fazer a prova, você fala assim, não, realmente, era o que o Bernardo falou, né? E a primeira vez que a gente vai, e depois a gente fica assim, acho que agora se eu tiver necessidade de fazer uma segunda prova, eu vou estar muito mais tranquila. É, Eu acho que da segunda vai. é isso aí. É isso aí. E você lembra quando que você me conheceu? Como? Menino, foi, porque o que aconteceu? Eu falei que eu precisava de fazer uma prova, uma amiga minha de Sydney falou que tinha feito a prova, que era muito tranquila e tudo, mas como eu te falei, eu não estava confiante, ela falou assim, eu vou te mandar uns documentos que eu tenho aqui, de que eu fiz a prova, e eu abri, gente, eu fiquei mais desesperada. Porque, assim, uma coisa é você receber o documento, olhar e falar assim, e agora, o que eu faço com isso, né? Uhum. E eu não consegui estudar pelo que ela me passou. Aí passou um mês, passou 2 meses, e o tempo correndo, né? O Leandro falou assim, Viviane, a gente tem que fazer a prova e tal. E aí, eu não sei como foi, acho que você me apareceu no Instagram, naqueles links, né? Achei no Instagram. E aí foi aparecer. Eu acho que eu comecei a fazer. E aí eu assisti aquela semana que você faz, né? E aí eu fiz os testes, consegui acertar alguma coisa, né? Da, da prova, né? Dos testes que você passava pra gente. Meu marido estava assistindo junto, e meu marido falava assim, nossa, se for fácil, desde que ele já tinha feito a prova, né? E ele não teve só ajuda. Uhum. Ele falou assim, se for fácil. Ah, minha irmã tá falando aqui, ó. Fui eu que te passei o contato. Eu achei que. Cris? Então foi. A minha irmã. Ah, Ela tá aqui porque ela também vai ser a próxima, tá, Bernardo? beleza. Então, joia. Família completa. Que A bom que sua família família tá aqui completa. também, né? A gente faz É. falta às vezes, né? Ela tá lá na Tasmânia. Ah, tá perto. É. Comparado com o Brasil, tá perto. Tá pertinho. É, Então, mas eu é. fiz a. Aí foi desse jeito que eu te conheci, né? Entendi. Através da sua mentoria mesmo, de participar, a Cris me indicou aí, que agora eu já não lembrava É, mais. Porque depois que a gente passa, a gente já meio que apaga. 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 E é ruim, né? Quando eu lembro quando eu estava estudando também, na minha época, 2018, às vezes a galera me mandava um pendrive cheio de material, você abre aquele trem assim, cheio de passo, cheio de vídeo, cheio de exercício feito, exercício com É, resposta e tal. Você fala assim, tá ok, o que eu faço com isso, né? E aí você fica justamente. perdido, Aí, né? Você fica sem saber para onde começar, não tem começo, meio e fim, né? aham. É isso mesmo, porque igual a gente falou, não é só ler o material, né? Você, quando você, né, o seu material, além de você passar a parte toda escrita pra gente, você vai dando dica ali, né? Faz, ó, é assim que faz, você vai fazendo os testes com a gente. Então, assim, para quem nunca fez a prova, é um direcionamento, Uhum. né? Para quem nunca fez a prova, é um direcionamento. E a gente que chega cru, a gente não sabe nem por onde começar. Né? Eu assisti os seus vídeos, fazia tudo que você falava, só
fiz meu resumo, eu tinha um resumo, né? Então, assim, toda vez que eu ia estudar, eu voltava no resumo, eu escrevi a redação não sei quantas vezes, né, para poder ir gravando, tanto que eu tenho a primeira parte até hoje, Eu acho eu que tenho você ela nunca mais vai gravada. esquecer. Não vou, eu acho que vai ser igual o- vai ser igual quando você aprende alguma coisa na escola e depois você nunca mais esquece. É, Vai tipo isso. ser, vai ser isso. Então, assim, ficou Isso. realmente gravado e, e realmente fez muita diferença. Fez muita Ai, diferença que o bom. seu curso pra Ai, que gente. bom. E o maridão tá assistindo aí, ó. Tá É, marcando eu vi ele presença. aqui. Marcando presença. É, beleza. E aí sua irmã Cris te indicou. Ô, Isso. Vivi, tá aqui Uhum. o Bernardo que vai te ajudar. E aí você enrolou para começar a estudar? Como é que foi esse processo? Como é que foi essas datas? Depois que você me Hum, conhecia, como é que você É, foi? não, eu assisti. O que que aconteceu? Eu assisti. A primeira coisa que foi fazer foi assistir as suas aulas todas. Eu assisti as aulas para poder Gratuitos. saber como é que. Eu falo Não, eu antes de você fiz. entrar. Antes de você entrar pro Antes de eu curso. entrar, não, eu É. assisti. Foi logo, acabou o curso. Aí na madrugada, eu já não lembro mais, porque parece que você faz com o Brasil, tem uma diferença de horário, eu acho, não sei, ou É porque, estende para nós, é tem porque alguma primeiro, coisa antes assim. de abrir a turma, eu faço um evento gratuito, É, com eu aulas fiz, eu gratuitas. participei do evento Você gratuito. participou Isso, do sorteio participei. também? Ou não teve Eu não sorteio? participei porque eu não sabia, né? Não Ah, fazia. sim. Eu não fazia porque para poder participar do Tem que fazer sorteio, os desafios. tem que fazer os desafios. Entendi. Eu não conseguia te acompanhar por causa, né, da correria mesmo, eu não conseguia Entendi. acompanhar. Mas eu já estava assim, encantada com o seu, porque eu falei assim, parece que o negócio agora vai sair. Porque eu não tinha outra saída, Bernardo, eu não tinha. Ou era tirar a nota, ou era pagar. Eu tinha ainda a opção de pagar, né? Por ser partner, né? Eu tinha a opção de pagar, acho que quase 4 mil e poucos 5.000, dólares. é. Quase 5 mil Uhum. dólares, né? Então, assim, E você a pensou gente em estava. pagar? E nem precisa fazer a Sim, prova? não, não. Quer dizer, a gente pensou em pagar, porque né, era o nosso PA, né, que estava em jogo. Uhum. Mas a gente ia tirar, assim, das nossas reservas, né? Para quem tem criança sabe que isso faz uma diferença muito grande, né? Esse valor é alto, para a gente é. Então, assim, mas no último caso, com certeza a gente pagaria, né? A gente pagaria, mas era a última opção, né? Era a última opção. Tanto que a advogada, né, que estava fazendo o processo, falou assim, ó, vocês têm prazo até a hora que a imigração entrar em contato e falar assim, eu preciso da prova. Então, assim, eu estava correndo contra o tempo também, eu não queria esperar chegar na hora que a imigração, porque aí vinha mais aquela pressão ainda, eu já estava já me sentindo cobrada, né, me sentindo eu mesma, né, não de outras pessoas, mas eu me sentia na obrigação de fazer a minha parte no processo, sabe? É, esse, é, É, é desse sentimento que vem essa carga, né? Como se sim, fosse um piano nas suas costas. Que você fala assim, essa justamente. parte tá dependendo de mim. O resto, você joga pro universo mesmo, É, né? O resto é, você tem que confiar no universo. Mas a nossa parte, quando a gente não é, faz, é, parece que tem alguém pisando aqui assim, né? Que você fala assim, bicho, justamente. né? Depois que É, você e fez, se vai dar certo ou se vai dar errado, você tá assim, ó. A minha parte, a minha consciência tá feita, tá né? tranquila. Foi isso. E a nota não é alta para parte, né? Não é uma nota alta. Uhum. Mas dentro do meu conhecimento em relação ao inglês, para mim era como se fosse o 79, É. né? E falando desse nível de inglês, como é que você considera seu nível de inglês e quanto tempo você está aqui na Austrália? Eu cheguei na Austrália, a gente chegou aqui na Austrália em 2016, a gente ficou até agosto de 2018. Eu cheguei aqui com zero, não sabia nem o verbo to be. Então, se eu fui para a escola, eu comecei do zero. Eu peguei a prova, falei, só sei colocar meu nome. Então, assim, eu não sabia fazer a prova, não Uhum. sabia. Então, assim, desse período que a gente ficou aqui, eu fiz a parte de inglês. É, Então, assim, o que eu sei de inglês hoje é desse período de 1 ano e meio que a gente ficou aqui. E aí Aí depois você a gente voltou? voltou, Hum. a gente voltou ano passado, eu não voltei a estudar, né? Eu continuei assim, assistindo filme, lendo livro, assistindo filme em inglês,
Mas eu ainda não tenho aquela bagagem de virar e falar assim, não, eu me comunico porque é cara de pau mesmo, né? Assim, principalmente agora que a gente voltou e que eu vi, falei assim, que eu perdi tempo com essa bobeira de falar assim, ai, eu não falo bem inglês, ai, que eu não sei o que, enfim. Né? Hoje eu me exponho mais ao inglês porque eu tive a experiência de voltar para o Brasil e ver que eu perdi tempo. Nessa bobeira de não querer se expor, de ficar com vergonha de se comunicar, eu falo errado, aí eu não falo fluente, eu não tenho sotaque australiano, enfim. Eu perdi tempo, sabe? Então, assim, Uhum. eu voltei esse ano com uma mentalidade diferente, de realmente me jogar, de aproveitar que eu estou aqui no ambiente, tendo várias possibilidades de aprendizado e me jogar mesmo, É isso sabe? aí. Então, assim, eu achei que até o PT me ajudou, porque você repete tanta coisa, você repete tanto exercício, você faz tanto exercício que te ajuda nessa parte, né? Pois é, e é o que eu falo, né? Eu não sou professor de inglês, mas acaba que a gente está martelando ali, sai um inglês, melhora um pouquinho o inglês de efeito colateral, né? Sim, melhora. E você vai lembrando de uma palavra que você viu ali, aí você fazendo o seu significado, você aprende. Então, querendo ou não, você vai criando. Né, você não tem uma aula de gramática, você não tem, mas você vai pegando até vocabulário novo, É isso né? aí. E com relação ainda a essa coisa dessa trava que muita gente tem, eu também tenho. A gente dá uma vergonhinha, né? De você estar Sim, conversando com alguém, por exemplo, australiano, aí você tá ali, né? Aí ele fala assim, pardon-me. Assim, não tá entendendo o que eu tô falando, né? Dá uma. Dá dá o uma. olhar, até o É, próprio olhar, a pessoa fica olhando, tipo assim, o que que é, será, né? O que que ela tá é. querendo falar, né? E aí, Eu mas querendo dizer. depois que você supera isso, você vira igual você falou, né, cara de pau, você É, despojada mesmo, você vê que ninguém tá nem aí para tá, isso. O não tá. importante é a mensagem, né, a Uhum, comunicação. Eu tenho uma amiga australiana que ela fala português. Ela uhum. inclusive passou um tempo no Brasil e gosta de aprender. E eu converso com ela o português super bom, sabe? Só que de vez em quando ela fala que eu tenho que pagar a conta da luz, ou que eu dormi bom. Eu falo assim, mas Aham. eu não estou importando com isso, né? Ela, eu tenho. Por isso que eu te falei que eu tive essa experiência de voltar para o Brasil, porque o pai de um amigo do meu filho, ele é da Polônia. Uhum. Então ele fala, menino. Então, assim, sabe, eu nunca tinha percebido, e a gente conviveu, tipo, 5 anos, eu nunca tinha me atentado que ele falava o português, conjugava o português totalmente, assim, errado. Mas pra gente, a gente entendia, tinha Exato. coisa que a gente fazia uma brincadeira que ele provavelmente não conhecia, né, igual acontece aqui. Acontece. E aí ele olhava assim pra gente, aí eu fui percebendo nele, sabe? Fui percebendo nele, falei, gente, o tempo que eu perdi. Fiquei lá 1 ano e meio, assim, não me expus como deveria, né, ter aproveitado. E, enfim, águas passadas, aprendizado e agora é É isso nova aí. vida, né? E agora é o poder de compartilhar o aprendizado, né? Quem está aí começando É, a jornada na Austrália, já pega esse clique. Quem está no Brasil já programa de já chegar chegando, né? é. Eu sei que é difícil, né? Não é muita mudança, mas se joguem, gente, porque faz muita É. diferença. E você lembra, se você lembrar, o momento exato que você decidiu fazer a matrícula no curso? No mesmo dia, assim que acabou sua aula, a gente tinha algumas horas a mais que do Brasil, né? Porque parece que ia fechar. Então, eu sei que Leandro levantou de manhã cedinho, antes de trabalhar. Eu falei assim, fecha, né? Fecha. Acho que a gente deve ter sido um dos primeiros. Eu não sei se você tem Não, se você teve esse aula comigo em controle. particular, foi um dos 20 primeiros. Eu fui uma das. E assim, eu não lembrava, eu estava tão afoita assim, porque eu precisava de um direcionamento que Uhum, eu não foquei as 20 não foquei, eu precisava mesmo. Então, assim, eu queria fazer parte. uhum, Se fosse a primeira, a última, não interessava. Aí entendi. depois você virou, aí quando eu recebi sua mensagem, você, Viviane, vamos marcar. Eu falei, gente, eu fui uma das 20 primeiras. É, E assim, eu acho que é coisa de Deus mesmo, porque aquele dia daquela conversa, né, eu já tinha visto grande parte do seu material. E aquela conversa que a gente teve foi assim, realmente o pontapé. Foi naquele dia eu falei assim, vou marcar a prova. Porque estava até missão próximo, porque eu queria. cumprida. Quando eu escuto Porque isso, eu eu tava. sinto que eu cumpri minha missão em vida. Porque estava próximo do nosso aniversário, que a gente faz aniversário no mesmo dia, né?
E aí eu queria fazer a prova antes, para, tipo assim, ser o meu presente de aniversário. Só que aí eu tinha que fazer a prova no sábado, porque pro Leandro ficar com as crianças, né? E aí não coincidiu de bater com o sábado anterior ao nosso aniversário. E aí eu fiz a prova no finalzinho, acho que de outubro. Uhum. E aí deu tudo certo. Presente Né? de Mas foi nessa aniversário. hora. Foi o presente de aniversário atrasado e o melhor, Melhor. o E melhor. depois que você entrou no programa, como que foi a sua rotina louca de estudo? É, eu acho que depois que você entra no programa e entra no grupo do WhatsApp, né, você recebe o apoio, você vê que as pessoas estão na mesma vibe que a sua, né, estão enfrentando os mesmos problemas. Aí você recebe muita dica, você recebe muito apoio. Ah, e quem já fez aí já, né, ficou livre do trem, e aí vai te dando aquele ânimo e tudo, né? Então, assim, a semana, para mim, estudar, ver o seu material foi tranquila. Quando eu comecei a praticar, aí que foi o pesado, porque eu tinha os meninos, não estava conseguindo fazer num horário tranquilo, então tinha menino correndo para lá, menino correndo para cá, e aquela coisa de você se concentrar e você tá fazendo, né, um exercício, o menino passa gritando e aí te tira a sua atenção quando você vai ver perder. Aí o menino acha graça de colocar o microfone na cabeça e quer também repetir, fazer o repeat sentence. Aí o menino tira nota melhor que você, aí você fala, pô, É isso que eu ia falar. Seus meninos devem estar dando aula de inglês aí com não, vocês, né? tá, não dá aula não, porque aí, graças a Deus, eles só querem falar português com a gente, Ah, né? que ótimo, Então, que assim, ótimo. eles, por enquanto, só quer falar português, mas o João já tem 9 anos, então, assim, ele nada no inglês. Não, Para ele é muito fácil. Então, assim, ele achava muito divertido fazer. Então, era difícil, era com o menino no colo, né? Vamos dormir com a menor de 3 anos à tarde. Então, assim, mas eu estudei uma semana. Uma semana que eu estudei para fazer nos exercícios mesmo, né? uhum, Foi uma semana. Uma entendi. semana que eu estudei. E detalhe, é importante você compartilhar isso, porque as pessoas têm que entender, porque eu recebo muita mensagem das pessoas falando assim, Bernardo, não tem tempo para estudar. Você fala assim, bicho, se tem mãe conseguindo estudar, conciliar, igual você falou, menino correndo, eu já tive aluna falando que estava estudando no parquinho, no celular, porque deixa o menino lá brincar um pouquinho, né, no trepa-trepa lá, adorava o trepa-trepa. É, Era o a meu gente, favorito. eu fiz um caderninho, né, com o seu material, e eu fiz um caderninho, então, assim, aonde que eu podia ir, dava para ler, eu andava com ele, folheava, pegava o meu resumo. Então, assim, quando a gente precisa, como diz, é carro apertado que anda, né? É, Quando a gente tá no limite de entregar, tá no limite de alcançar qualquer coisa, a gente dá um jeito. A exato, gente dá um jeito. exato. Então, assim, eu já estava no limite, né? Então, ou eu mostrava serviço ou eu pagava. É isso Então, aí, é isso aí. E datas, você lembra das datas? Três datas. Ah, o dia que você começou o programa, o dia uhum. que você marcou sua prova e o dia da sua prova. Como é que foram essas datas? Aí, eu não recordo, porque foi o último evento, eu não sei, acho que foi o último evento seu do ano passado, eu não sei como é que foi, porque já foi no final, Foi eu no não lembro mais, primeira semana de outubro? novembro? Não, eu Não, você fez a prova em fiz outubro. então, eu fiz a prova em outubro, então eu fiz a penúltima, Isso, talvez, setembro, eu fiz em setembro. setembro, o seu, Isso. eu fiz em Começo de setembro. setembro. Eu acho que não demorou, não chegou a demorar 2 meses. Porque eu fiz a prova, você foi no início de setembro, então eu fiz a prova no final de outubro, então foi Isso. praticamente 2 meses. E o dia que você marcou a sua prova? O dia que você falou assim, Viviane, hoje eu vou abrir o site e vou agendar minha prova, porque senão No não dá. dia, foi no dia depois que eu conversei que a gente fez, né? Ah, A sim. nossa, tava próximo acho que a gente fez, foi um dia antes ou um dia depois do nosso aniversário. Foi antes, que eu lembro que era Aham. antes do aniversário, que você falou assim, não, eu vou te dar até parabéns no dia e tal. Ah, é. E aí a gente conversou, eu falei assim, agora é a hora de marcar, porque eu precisava de definir a data, porque eu sabia que eu precisava de estudar, e se eu não definisse a data, eu ia sempre empurrar com a barriga, sempre empurrar com a barriga. Né? Porque a gente pensa assim, eu tenho mais um pouquinho de tempo, eu tenho mais um pouquinho de tempo. Então foi naquele dia que você virou e falou assim, Viviane, você vai conseguir, não se preocupa, né? Eu lembro que de você ter corrigido a pronúncia de quando eu, né, passei o texto para você,
você corrigir a minha pronúncia. Ele falou assim, foca né, de tudo que está lá, nos exercícios, né, as 5 primeiras, depois até a 10ª. Foca nessas, porque elas que dão os pontos maior, né, com a maior pontuação. E assim eu fui isso, assim, eu tinha tudo que você falava, assim, bem na minha cabeça, sabe? No dia que você perguntou sobre o dia da prova, no dia que eu cheguei para fazer a prova, aí marcamos a prova, né? Marcamos a prova, eu fui de ônibus, cheguei lá, acho que a prova estava marcada para 9h30, eu cheguei lá 8h pouco, acho que umas 8h20. Aí tinha um pessoal fazendo um outro teste, que eu não recordo o nome, não era o PT, e aí não podia entrar, tinha que esperar o pessoal desse teste finalizar a entrada para depois começar a chamarem. Então eu fui a primeira a ser chamada. Aí eu lembro que como eu não podia entrar no local, aí eu tinha uma igreja de frente, aí eu aproveitei para ir na igreja, dar uma respirada. Eu ainda estava lá, você até fala assim, ó, não lê, não lê, mas eu levei porque eu estava tentando de alguma forma gravar mais alguma coisa da redação. E aí eu fui, né, fui lá, tive um tempo com Deus, pedi para que ele me iluminasse. E aí voltei, fui a primeira a ser atendida, estava muito nervosa. Eu acho que o atendente percebeu isso, né, o meu nervosismo. Gente, eu não conseguia desligar o telefone para você ver como é que eu estava nervosa. E aí eu usava aquela técnica, né, você falou da gente fazer uma meditação, né, de respirar, e eu respirava, e eu tava sentindo aflita, até que ele chamou a gente para entrar, e eu fui a primeira. Ô, Bernardo, assim, eu falo que tem coisas que só Deus explica. O cara me levou para uma mesa, parece que eu lembro até o número da mesa que eu sentei, número 6. Era num cantinho, assim, como a minha parede está aqui, sabe? Tinha uma parede aqui e um outro aqui. E daqui não, eu estava presa, não via ninguém. Aqui eu tava de costas, não vi quem estava atrás de mim. E aqui tinha uma outra divisória que eu também não vi. Então, assim, eu fui a primeira a entrar. Aí ele falou assim, você pode já começar a prova a hora que você estiver preparado. E aí, nessa hora, eu falei assim, eu não vou fazer igual o Bernardo falou, para esperar todo mundo entrar, não, e respirar, não. Eu vou aproveitar esse silêncio e já vou mandar ver. Porque até todo mundo chegar, aí eu já vou ter passado a parte do speaking, sabe? Aí eu fui e comecei a fazer a prova. E aí, quando o pessoal já estava naquela barulheira mesmo, assim, não estava muito barulhento, né? Assim, para mim, que é mãe, aquele barulho lá estava até confortável. O pessoal, eu já estava para as outras de marcar. Então, assim, eu até, inclusive, escutei a redação sul lá, falou, tem mais gente do Bernardo aqui. E eram 2 brasileiros. Engraçado, Então, assim, aí eu fiz a prova, só que na hora da redação, por eu não ter uma digitação boa, e não estar confortável com o que eu gravei, a contagem ficou bem apertada para mim, sabe? Entendi. Então, assim, eu vi os números 10, 9, 8. Então, assim, eu acho que essa parte foi a que não deixou eu chegar nos 50 que eu queria, sabe? Entendi. Mas a prova em si, eu achei que tem tempo, igual você sempre falou, tem um tempo suficiente para você, se você ficar tranquila, né? Tem um tempo suficiente para você ler, né? Dar aquela conferida. Não é aquela sangria desatada, né? Que a gente acha que né? O teste, como você sempre falou, o teste eu acho muito mais dinâmico, mais difícil do que a própria prova. Ou eu dei sorte do cara ter escolhido, eu não sei se tem isso, né? Se tem uma prova diferente da outra, mas enfim, eu achei a minha prova, para o meu inglês, eu achei a prova até fácil de fazer. Entendi. Assim. Não, fácil sim, né, gente? Se fosse fácil, eu tinha tirado dos 79, né? Mas assim, para o meu conhecimento, eu esperava
achava que seria muito mais difícil, até talvez impossível de realizar, É. sabe? Talvez seja a imagem que você tinha da prova, né? Que é muito comum. Eu lembro quando eu fui fazer a primeira vez, parece que você está indo fazer vestibular, né? Um trem É, muito grandioso, assim. Quando você vê lá, já acabou? tipo assim, foi isso, porque você tem 2 horas para fazer a prova, eu fiz a prova em 1 hora e meia. Tipo assim, falei, gente, será que eu fiz a prova toda? Sabe quando você fica com aquela sensação, tipo assim, será que eu deixei alguma coisa para trás? É porque a prova ao mesmo tempo a prova é dinâmica, você vai vendo ali o tempo passar, mas você não fica contando, tem mais meia hora, tem mais 1 hora. Eu não conseguia fazer isso. Eu só olhava para ver se estava dentro do tempo. Então, assim, a gente perde um pouco da noção de quanto tempo que você está lá. E quando você assusta, você fala assim, nossa, eu tinha muito mais tempo. Mas, É. enfim. E quando você acabou a prova, saiu lá do centro, o que você estava sentindo? Você acha que tinha dado? Ou você fala assim, eu acho que eu vacilei, não sei se eu vou conseguir passar. Não sei se eu vou conseguir tirar a nota que eu preciso. Eu sentei Mas, no banco e falei assim, seja o que Deus quiser. Eu não tinha noção, Bernardo, eu não tinha noção assim, se eu tinha feito uma boa prova, se eu não tinha feito. Assim, eu tinha noção, tipo, eu fiz a prova toda, né? Foi isso que eu pensei, sabe? Eu fiz a prova toda. Mas eu não tinha noção se eu tinha ido muito bem, se eu não tinha ido bem. Tanto que quando eu te falei que eu recebi a mensagenzinha falando que minha nota tinha saído, porque saiu muito rápido. Eu saí lá do, da, do local da escola, era umas 11 e pouca. Quando foi 3 horas da tarde, eu já estava com o resultado. Eu falei com o Leandro, falei assim, eu não volto para casa, eu preciso passear. Aí Leandro ficou com as crianças e eu fui passear, bater perna. Aí quando eu recebi a nota, o coração acelerou, eu falei, gente do céu, eu só preciso de um pouco. Quando eu vi 48, eu quase desmaiei dentro da loja. Eu falei, vou para perto de alguém, que se eu desmaiar aqui, alguém me socorre. uhum. Então, assim, nossa, eu mandei mensagem pro Leandro, fiquei livre desse trem e tal. Nossa, é bom demais, né? Que bom, que massa. É, E essa nota que você tirou vai servir para você aplicar para o visto do seu marido, é isso? já aplicamos, já estamos. Agora a gente já aplicou, é só aguardar. A gente já aplicou a gente já tinha aplicado em agosto, já tinha feito a aplicação e estava só esperando a nota da prova. Então, quando foi em outubro, né? Eu fiz a prova no mesmo dia a gente mandou para advogado já para falar assim, toma, que agora, Toma, na que minha parte, agora é com você, agora é com você. agora é com a imigração, ó, eu quero nem saber, eu quero o meu piar, né? É, E a minha parte eu fiz. minha Então parte a eu gente está fiz. aguardando. Só me liga para me É, dar notícia do visto, que agora não tem mais nada justa, para fazer. não te devo mais Não te nada. devo mais nada, é isso aí. Foi Que isso. massa. Então, assim, agora a gente só está esperando mesmo o governo liberar aí, né? Massa, muito E é bom. isso. E o que que você, se você pudesse resumir rapidinho, o que que você mais curtiu na sua experiência com o curso? O que eu mais curti foi a sua interação com a gente, assim, no sentido de realmente tornar a nossa vida fácil. Eu acho que todo o material que você coloca lá, a gente realmente usa na prova, né? Você é muito comunicativo, né? Fala muito. Eu acho que isso, ao mesmo tempo, ajuda a gente também a gravar. Eu acho que deixa o seu curso dinâmico e agradável para poder assistir. Então, para mim, que tem essa dificuldade de concentração, de achar uma coisa interessante, facilitou o meu estudo, né? Tanto que, como eu te falei, quando eu recebi aquela papelada lá e não sabia o que fazer, não tinha direcionamento, para mim não adiantou muita coisa. Então, o seu curso ele me ajudou nisso, né? Ele me deu direcionamento, ele me deu um start, né? De onde começar, como fazer a prova, né? Porque está muito detalhado, né? Está muito detalhado, a cada passo, e você tem você explica de vários jeitos, né? Eu acho que você tem muita opção. E o apoio do seu WhatsApp, do grupo, que é muito, 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 muito importante. Porque, inclusive, né, eu usei de uma menina, né, a ideia de, como eu não estava conseguindo gravar, eu peguei da ideia de uma menina de repetir, né? Você já tinha falado isso, mas eu não tinha visualizado. Então, quando eu vi que ela mandou, eu falei assim, vai ser esse daqui, já que é o que eu tenho, Né? vamos com o que eu tenho. Quando a informação vem de um colega de turma,
a gente É, percebe diferente, talvez, né? justamente a pessoa que usou, né? Usou e falou assim, ó, usei porque eu precisava, a pontuação que ele precisava também era 50, deu certo, então eu falei assim, vai ser isso que eu vou usar. Eu não vou conseguir chegar no 79 do Bernardo, mas eu vou conseguir passar com o que eu É preciso, isso aí, é isso aí. né? E para quem está assistindo a gente aqui, que ainda tem que fazer a prova ou que fez a prova e não passou, o que que você dá maior dica aí para eles seguirem? Faça um curso, né, para quem ainda nem começou, realmente participa aí, né, da semana. Eu acho que na semana a gente já consegue ter uma visualização, né, do que vai ser a prova. É, Você não está sozinho, né? Tem muita gente caminhando pelo mesmo caminho, enfrentando as pedras aí e os obstáculos. Vai dar tudo certo. É questão de dedicação mesmo. Você tem que colocar na cabeça que é um tempo, não vai ser o resto da vida, mas você vai precisar dedicar um tempo ali para fazer a prova, né? Trabalho, tem tudo. A gente tem trabalho, a gente tem estudo, a gente tem que ganhar dinheiro para pagar a vida Exato. aqui na Austrália, e lá no Brasil a mesma coisa. Então tem que ter direcionamento. Você vai ter que, se você precisa disso, você vai ter que tirar um tempo para poder fazer e realizar, É isso aí. né? E para quem já está fazendo e não conseguiu, eu acho que está muita coisa na nossa cabeça, né? Eu acho assim que é muito mais um mental também que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa se apoiar e eu acho que o grupo, né? Ele ajuda e se você não tiver, tenta marcar um horário com o Bernardo, que o Bernardo vai ser o Tony Robbins do PT. Yes! Ganhei meu dia. Agora você virou minha estrela, minha arena Né? VIP. Eu falei, então assim, vai dar tudo certo, gente. Eu acho que tem hora para acontecer, para tudo acontecer. E se ainda não aconteceu, porque você precisa tirar a gente precisa tirar aprendizado, né? O nosso também não foi do dia para a noite, como eu falei com vocês, o nosso processo está desde 2015, né? Quando a gente chegou, pisou nessa terra australiana aqui, pisou na terra dos cangurus pela primeira vez. Então, não é fácil mesmo, né? Que se fosse fácil, estava todo mundo aqui. Mas vai acontecer, vai acontecer. Não desanimem, não É isso desanimem. aí. E detalhe que você falou, a palavra-chave aqui para eu resumir isso, se circular de pessoas que querem o mesmo objetivo, né? Isso. Isso aí é Para tudo muito na importante, vida, você né? trocar essa bola com quem tá ali na É, batalha junto com você, né? ajuda muito. É, Faz muita diferença, é isso né? aí. Beleza, acho que foi bem completo, viu? Muito obrigado pelo seu escasso Eu que tempo. agradeço. Não, não, foi um prazer, Bernardo, te dar esse retorno, porque você fez muito mais por mim, pode acreditar. Sucesso, né? Tudo aí para você, para todo mundo que está assistindo e que está se preparando para fazer o PTI. Vai dar tudo certo. Obrigado. Valeu Um e abraço boa noite e a gente encontra para aí pela nós. Austrália fora. Se Deus quiser. Um Valeu, abraço. Tudo de bom para vocês. abraço. Tchau. Tchau. Aí é só você clicar no xizinho aí. Aqui. Abraço. Galera, estou energizadaço agora, vai ser difícil de dormir. A Viviane me comparou com Tony Robbins, tudo que eu mais queria na vida. Tô zoando. Faz parte, né? E para quem quer aprender o meu método na prática mesmo, não tem nada de teoria que eu aprendi nos livros, tá? É casca grossa de chão de fábrica que você vai aprender. É só clicar no link da bio, botar na sua agenda, dia 23, tá chegando. 4 dias. 4 dias, você e eu, ao vivo, você vai aprender o meu método de como passar na prova de proficiência em até 5 semanas, mesmo se você não for fluente no inglês, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e hasta mañana.